Daniel capítulo 1, eu quero apenas ler o versículo 8, porque na leitura oficial já foi lido o texto de 1 a 9, eu quero ler o versículo 8 e 9, diz a palavra de Deus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, nós vamos estudar esta noite, meditar, nesse propósito, no propósito da vida cristã, vivenciado por Daniel, na área da preservação da identidade. Identidade. Aí, primeiro ponto, vamos ver a preservação da linhagem, a segunda, da identidade, e a terceira, da marca divina. A decisão de Daniel, no versículo que eu li, ela é muito preciosa. O versículo abre, o versículo 8 diz assim: e Daniel assentou no seu coração. Isso fala de um propósito. Um propósito. Propósito da vida cristã. Quando Daniel chegou na Babilônia, na época que registra o capítulo 1, Daniel, os historiadores dizem que ele tinha aproximadamente entre 14 a 16 anos. Ele saiu cativo de Jerusalém para a Babilônia. Mas é interessante que, mesmo como um adolescente de 14 anos ou 16 anos, 15 ou 16, já tomar essa decisão e ter esse propósito de plena convicção no seu coração. E essa tomada de decisão de Daniel é para nós um estímulo para a nossa vida espiritual. Ele não se conformava com o mundo da sua época, e ele viveu num momento muito parecido com o momento que estamos vivendo hoje. Mas a decisão dele fez com que ele separasse, vivendo no mundo corrompido que era o de então. A palavra de Deus, ela nos assegura e nos ensina que devemos viver assim, mesmo no mundo corrompido, mas no propósito de servir a Deus. Agora, tudo isso parte, meus irmãos, de uma decisão. Veja o que disse o apóstolo, Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Romanos 12 e 2. É um versículo conhecido. Romanos 12 e 2 nos diz a palavra: e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a Veja que o apóstolo já ensina, pelo Espírito Santo, ele já ensina que é do salvo tomar uma decisão que vai no seu coração, na sua mente, no seu pensamento. Quando ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel assentou na sua mente, no seu pensamento, não se contaminar, e viveu toda a vida, aproximadamente de 68 a 75 anos,
Daniel viveu, desde a época que chegou em Babilônia de 14 a 16, até lá na frente, quando foi levado à cova dos leões, porque no capítulo 6, os historiadores dizem que ele já tinha 80 anos, estava tão firme como tinha 16, 14 ou 15 anos. Então, Daniel é um referencial para todos nós. Agora, vamos ver em primeiro lugar a preservação da identidade, começando pela preservação da linhagem. Ele chegou num ambiente hostil como era a Babilônia, mas não esqueceu que era um judeu. E o judeu em Babilônia era alguém desprezível. O judeu em Babilônia, até hoje é assim. Muita gente odeia os judeus. Isso vem antigo. Então, ele em Babilônia estava num ambiente hostil, um ambiente que não queria saber de Deus, não queria saber de fé, não queria saber de agradar e reconhecer a Deus como o seu Senhor. E ele viveu nesse ambiente com 16 anos, não escondendo a sua linhagem, de onde ele era e a quem ele servia. Precioso isso. Na linhagem, ele honrou a Deus na sua linhagem. Ele não esqueceu de que era filho de Israel, nem da linhagem real. Vamos ver Daniel 1 e 3. Daniel 1 e 3. Disse assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Daniel era da linhagem real e era dos nobres, e era um rapaz vistoso e era inteligente, mas não negava que era da tribo dos israelitas. Isso traz uma lição profunda para nós. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós não devemos esconder que somos filhos de Deus, somos nova criatura. Não nos envergonhamos de onde chegar a dizer: não, eu sou servo de Deus, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Mesmo num ambiente hostil, numa universidade onde as ideias são todas contrárias a tudo que se chama Deus, vocês veem isso, mas se está ali como servo de Deus, não, eu não escondo, eu sou um servo de Deus, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Era isso que Daniel preservava, a sua linhagem. E o apóstolo Pedro disse que nós somos uma linhagem, depois que aceitamos a Jesus, uma linhagem especial. Veja aí, 1 de Pedro 1 e 9. 1 de Pedro 1 e 9. Vamos ler esse versículo juntos? Eu gosto de ler com a igreja. Vamos ler 1 de Pedro 2 e 9, 2 e 9. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos a geração eleita. E o que é isso, geração eleita? O que quer dizer isso, geração eleita? Geração eleita é um povo da mesma família.
Nós temos a nossa família biológica, mas nós pertencemos a uma família, que é a família de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que disse o apóstolo aos Efésios 2:19. Efésios 2:19. Eu vou folhear a Bíblia rapidinho, para que a gente consiga alcançar nosso tempo. Efésios 2:19. Veja que nós fazemos parte de uma família. Disse o apóstolo, Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós somos geração eleita, um povo que compõe a família de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo também diz que nós somos geração eleita e somos sacerdócio real. O que quer dizer isso? Um corpo de sacerdotes pela graça. O que é que fazia o sacerdote na antiga aliança? Ele intercedia pelo povo. O que é que nós fazemos como da família de Deus na graça que recebemos a salvação? Nós somos também um grupo de intercessores. Há pouco nós fizemos uma oração. E que oração foi essa? Foi uma oração intercessora. Nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, e podemos, e não só podemos, como devemos interceder enquanto estivermos aqui na terra. Somos também, o apóstolo disse, somos a nação santa. O que quer dizer isso, nação santa? É um povo de uma família que vive de maneira separada do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos como uma família separada do pecado. Vivemos em meio ao pecado, mas não participamos do pecado, porque somos uma família separada. Deus nos separou. Como Ele nos separou? Através do Seu Filho, nos tirou do meio do pecado e nos constituiu esse grupo que Ele chamou de igreja, minha igreja. E a gente sabe que a palavra igreja quer dizer tirados de dentro para fora. Nos tirou, e hoje nós somos a família de Deus. E o que marca cada servo de Deus é a santidade. A igreja é uma nação santa, é uma nação separada. Povo adquirido. O que quer dizer isso, povo adquirido? É um grupo de pessoas que tem uma linhagem preservada como um grupo exclusivo de Deus. Isso é muito maravilhoso. Nós somos um grupo exclusivo de Deus. Deus nos resgatou, Deus nos chamou, Deus nos trouxe. Deus disse que nós somos dele, propriedade dele. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o meu povo, eu adquiri. Como Deus nos adquiriu? Foi um preço muito alto. Ele mandou o seu filho para dar a vida para poder nos adquirir. É por isso que cada vida tem o preço de sangue. Cada vida tem um valor muito grande para Deus. Nós somos o povo adquirido. Em segundo lugar, Daniel viveu como judeu em um meio muito hostil, como disse, que era os caldeus. Era uma terra estranha, que estava longe da sua cultura que servia a Deus, longe da sua família, como escravo, sujeito a todo vitupério do rei de Babilônia e os seus algozes.
para perseguir, para maltratar. Só que tem uma coisa: quem serve a Deus com sinceridade, mesmo nos momentos ou nos lugares mais hostis que ele possa ir, Deus está com ele, livra ele, abençoa ele, e que deixa todo mundo admirado. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel estava longe da família, longe da casa, em outra cultura, que a cultura dos babilônios não tem nada a ver com a cultura que Deus ensinou através de Moisés aos judeus. Era uma cultura diferente, costumes diferentes, práticas idólatras. Imagine como é um adolescente de 14, 15, 16 anos viver num lugar desse, longe da família. Mas a rotina babilônica mudou a rotina de Daniel, porque agora ele estava vivendo num processo de estudo para se adaptar a viver no palácio. Mudou a rotina completamente, mudou os horários, mudou as tarefas, mas não mudou nem a mente, nem o coração de Daniel. Que coisa! Mudou meu trabalho, mas não mudou o meu coração, não mudou a minha mente, não mudou a mente de Daniel. Mudou a rotina, mas não mudou a mente. Veja aqui, o versículo que eu li, Daniel 1:8, diz que mesmo nesse ambiente tão terrível, ele assenta no coração não se contaminar. E ainda falou para o chefe, o copeiro-chefe, que é quem estava organizando eles e preparando a dieta para eles. Ele falou com eles e disse que ele permitisse não comer daquela porção. Agora é engraçado e é precioso que Daniel, apesar de ter 14 ou 15 anos, já sabia que aquela comida que o rei comia era primeiro oferecida a ídolos. E como adolescente já sabia que Deus não se agradava disso. Isso é um adolescente de propósito, um adolescente consciente, convicto. Uma das coisas que se fala muito no ambiente de trabalho, de escola, da universidade, em meio àqueles que não seguem a Cristo, diz assim: fizeram a tua cabeça, não foi? Então aí, ó, tu vai por eles, vai por o que eles dizem, não é? Com Daniel foi diferente. E olhe que a comida que estava programada para os moços que foram escolhidos, não era qualquer comida, porque era a comida que saía da mesa do rei. Além dos privilégios, era uma comida agradável. Só que, mesmo sendo agradável, era oferecida primeiro aos ídolos. E Daniel disse: não dá para comer. Não dá. Não dá, porque se eu comer, vou desagradar a Deus. Um propósito. Viveu nesse meio, nunca esqueceu de que era da linhagem judaica e no propósito de agradar a Deus. O propósito, essa palavra propósito, quer dizer quando alguém estabelece algo, decide algo, por algo ou para algo. Estou decidido, tenho um propósito. No coração, ele já guardava o amor a Deus, porque ele rejeitar a comida era a maior demonstração dele de amor a Deus.
não se contaminar, porque sabia que ali a comida estava suja, estava poluída, com idolatria, com culto aos demônios, estava suja, não dava para ele. E ele decidiu e foi vitorioso, porque Deus deu vitória a ele. Ele não comeu. Essa foi a preservação da sua linhagem. Ele preservou a linhagem. Em segundo lugar, ele preservou nesse propósito também a sua identidade. Todo salvo, meus irmãos, tem uma identidade. Todo pecador também tem uma. Quem é ele? É um ímpio. Quem é ele? É um pecador. Quem é ele? É um servo de Deus. Quem é ela? É uma serva de Deus. Então, Daniel preserva a sua identidade. Identidade é um conjunto de características e dos traços próprios de uma pessoa ou grupo. É pela identidade da pessoa que se identifica a pessoa. Então, no caso de Daniel, ele preservou a sua identidade como servo de Deus. A vida cristã é a consciência de quem somos diante de Deus. É uma revelação das práticas que nós vivemos, resultando na essência ou não da vida cristã. E aqui vai a palavra, quando a identidade cristã de cada um não é preservada, não há identificação como um verdadeiro cristão. Não há. E nos dias que nós estamos vivendo, a proliferação do neopentecostalismo, a proliferação da interpretação das doutrinas bíblicas de forma deturpada, está muito grande. A essência do Evangelho não vai se perder nunca, mas tem muita gente que já não segue mais a essência. E a conversa é essa: ah, não, isso mudou. Não, isso mudou. Não é mais assim. Isso era na época antiga. Muda os homens, mas a palavra de Deus não muda. Muda as coisas, mas a palavra de Deus não muda. Muda a sociedade, mas o Deus é o mesmo. Sua palavra diz assim: Jesus Cristo, a palavra, Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo, a palavra é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, a consciência de quem somos diante de Deus e o conjunto de práticas. É por isso que a igreja é ensinada, seja ele ou ela, que as práticas do cristão, da vida cristã, são práticas distintas de uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo. E tem muita gente que se aborrece conosco por isso. Fica chateado conosco, critica, vai para a internet criticar e dizer um monte de coisa. Ah, pouco interessa, a gente está seguindo a palavra. Estamos vivendo a vida nova, fazemos parte de uma família, somos da família de Deus. E o que nos identifica é a separação. Bendito seja o nome do Senhor. E a vida de Daniel, lá na chegada, foi uma admiração para Aspenaz. Porque todos os jovens que vieram de Jerusalém para a Babilônia, só esses 4, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, se identificou como cristão. Não há nenhum registro bíblico que os outros hajam se identificado. Só ficou para esses 4. Então foi uma admiração. E, na verdade, a vida cristã daqueles que seguem como a palavra ensina é uma admiração. Quem sabe você não já passou essa experiência lá no seu trabalho? Ah, esse irmão é todo diferente, antipático,
apático, não vai para lugar nenhum. E às vezes está conversando uma conversa de duplo sentido. Ah, lá vem o irmão, lá vem o irmão, lá vem o irmão. Para, lá vem o irmão. Que é diferente. As práticas são diferentes. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel, preservando a sua identidade com seus amigos, não deixou se contaminar com os ditames, a academia, a cultura, a gastronomia. Que coisa! Porque ele não comer a comida que servia ao rei, isso era a gastronomia, era a dieta. Que coisa linda! Os salvos não podem comer tudo, não podem beber tudo. E por que a gente não participa? Nós somos diferentes. Nos foi dado um costume diferente. De lá nós já saímos. E ele rejeitou as vantagens, ele rejeitou a cultura, a luxúria, sabe? As ideias da sexualidade. Ele, como adolescente, e ele era de formosa estatura, as menininhas lá da Babilônia ficavam tudo louca. Pode ficar aí. Eu sou judeu, eu sou hebreu. Besteira, Daniel, vem também participar. Que nada, rapaz. E tua família não está vendo. Teu povo ficou lá cativo, tu está aqui cativo mesmo. Não. Para mim, não. Mas tu é muito novo, rapaz. Para mim, não. Propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Era uma vida que rejeitou para agradar a Deus. Identificava-se como a identidade de um verdadeiro servo de Deus. Ele preservou também a estrutura espiritual. E o diabo fez de tudo para contaminá-lo. Primeiro, o diabo fez com que ele fosse escolhido para viver no palácio do rei. Segundo, trocou o nome dele. O nome de Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. Entenda, Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. Aí Nabucodonosor coloca Beltesazar, que quer dizer Bel o proteja. Sabe quem era Bel? Um deus da Babilônia. Só que Daniel nunca chamou ele próprio. Quem é você? Sou Beltesazar. Não. Quem é você? Daniel. Mas você mudou. Não, eu sou Daniel. E veio a minha palavra, eu, Daniel. Tem vários versículos aqui que a gente podia ler. Então, o diabo tentou mudar o nome dele para ver se incluía ele. Mas o problema é quando o coração já está entregue a ele. É como óleo dentro d'água. Você já viu óleo diesel dentro d'água, óleo queimado? Mas está dentro d'água, está no meio. Mas você diz: não, isso aqui não é água não. Mistura não. O poder do evangelho na vida do salvo é tão forte que ele vive no meio da corrupção, no meio da anarquia, no meio do lamaçal do pecado, mas não se suja.
não se suja. Por isso que Jesus, quando orou, capítulo 17 de João, Jesus diz assim: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Vamos ler. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 17, por favor. João capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 18. João 17, 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, Jesus faz essa oração, não foi pedindo para a gente sair do mundo. Eu já ouvi alguém orar, dizer assim: eu só queria que Jesus viesse logo e sair desse mundo. Olha, meu irmão, se Jesus tivesse ouvido a tua oração, meu Deus do céu. Porque enquanto, como eu estava dizendo no início, estamos aqui, tem muita gente que precisa. E Jesus não vai lhe tirar daqui agora não. Porque você tem que ir atrás daqueles que estão lá. Aí Jesus diz assim: eu quero que eles fiquem, Senhor. Eles fiquem. Porque eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então, Daniel foi completamente um alvo do adversário, mas o Senhor guardou ele por causa do propósito que ele tinha. É claro que eu não estou dando ênfase aqui que nenhum de nós temos condição de ter um propósito por nossas próprias forças. Não, porque nós somos falhos, débeis, nós somos inclinados ao fracasso. Mas só que quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo entrou em nós. E toda vez que você decide um propósito, por um propósito de agradar a Ele, o Espírito de Deus que está em você lhe dá a força necessária. Porque o que aconteceu com Daniel foi isso. Ele foi mudado o nome com os amigos dele, mas ele não abriu mão, porque dentro dele estava o Espírito Santo. Dentro dele estava o Senhor. Aí é o segredo do Evangelho. Às vezes as pessoas que não aceitaram a Jesus dizem assim: eu não sei como tu aguenta ser crente. Eu não sei como tu aguenta essa vida. Eu não aguento, eu sou igualzinho a você. Só que quando eu decidi,
alguém entrou em mim. Começou a dominar a minha vida. Aleluia! E agora nós temos força para onde chegar, mantermos a nossa identidade como servo de Deus. Aonde chegar, mantemos a nossa identidade. Daniel era um igual entre os diferentes. Era igual com todos os que vieram cativos, mas ele era diferente. E onde estava a diferença de Daniel? A diferença estava em ele propor. Eu não quero. Eu não participo. Não é porque ninguém me forçou. Não, é que eu decidi. Servir a Deus para mim é melhor. Eu estou convicto da decisão que tomei. Diga-me o que queira dizer, mas eu estou convicto. Bendito seja o nome do Senhor. Aconteceu com Daniel. O cristão é identificado pelo seu modo diferente, porque o propósito do cristão faz ele diferente. Ele fica diferente no falar, no agir, no vestir, no tratar, no reagir, no pensar, no querer. Ora, tem que ser uma nova criatura mesmo. Tudo isso diferente. No pensar, no querer, enfim, todas as áreas da sua vida recebem a influência da mudança. Como podia Daniel viver num lugar daquele? Mas viveu. Viveu. Em Daniel, chegamos à conclusão que é possível viver nesse mundo com o marxismo cultural cada dia avançando. É possível viver como crente? É possível assumir uma responsabilidade, seja numa empresa privada ou pública, ou numa empresa própria, ou ter seus negócios? É possível viver num mundo onde a gente olha, só tem engano, só tem corrupção, a imundícia por todo lado, a conversa só é conversa suja. É possível? É possível. Em Daniel, nós vemos que é possível. E a beleza do Evangelho é que a identidade do cristão é a distinção daqueles que não aceitaram a Jesus ainda. Veja o que Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 16. Esse versículo é muito lindo. Mateus 5,16. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, olha aí, boas obras, ações, práticas. O salvo tem tudo isso bom, boas ações, boas práticas, boa forma, é o que identifica. E o mundo sabe, meus irmãos, é interessante, porque o mundo sabe distinguir o crente verdadeiro e o crente que não é verdadeiro. Sabia disso? Eu já escutei tanta gente dizer assim: eu nunca fui crente, mas no dia que eu for ser crente, eu vou ser crente da igreja daquele irmão. Aí dá o nome e identifica a pessoa. Outro diz assim: eu nunca fui crente, mas no dia que eu for, só quero ser crente daquela tal. Glória a Deus que
que fazemos parte, muita gente já disse isso e hoje está aqui conosco. O mundo entende. O mundo entende. É tão forte isso que às vezes o crente lá na sala de aula, na universidade, no trabalho, no ambiente dos vizinhos, não pode fazer nada, porque se fizer, irmão, pode não. Oxe, você não é irmão? Não, não pode dizer isso não, irmão. Ô miserável, tu conhece Bíblia, tu sabe o que é o caminho do céu, tu sabe o que é a santidade, não sabe de nada, mas sabe dizer, já sabe identificar que o comportamento do crente é um comportamento diferente. O mundo, meus irmãos, o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar, Daniel preservou a sua marca divina. Aleluia. Ele sentia a presença de Deus. Ele sentia que Deus estava com ele. Vamos ler Daniel, capítulo 1, versículo 9, para a gente terminar. Daniel 1 e 9. Daniel 1 e 9. Diz assim, como diz? Eita, que esse coral hoje não ensaiou, não. Esse não é o coral daqui, não, que eu conheço o coral daqui. Vamos o coral daqui agora? Daniel 1 e 9. 1, 2, 3. Deus deu o que a Daniel? Era a marca divina nele. Agora veja, Daniel 1 e 16. Aliás, 17. Daniel 1 e 17. 1, 2, 3. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu. Isso era uma marca divina. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então quer dizer que vale a pena ter um propósito de servir a Deus. Deus respalda aqueles que têm propósito de agradar a Ele. Um adolescente, Deus dá a um adolescente misericórdia e graça. Deus marca ele com misericórdia e graça. E Deus dá aos amigos de Daniel conhecimento e inteligência. Mas a Daniel deu inteligência, conhecimento e ainda deu entendimento para entender visões e sonhos. Porque daqui a pouco o rei vai sonhar e vai ter preciso uma pessoa para interpretar. Então eu já vou dar logo aqui a ele. Diga assim comigo: quem honra a Deus é honrado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que em plena corrupção, em pleno avanço do pecado, da multiplicação da iniquidade, mas nós perseveraremos, dizendo: eu sirvo a Deus, eu aceitei a meu Jesus. Quando vinham as ofertas, as vantagens, nós vamos dizer: não, para mim não. Assentei no meu coração, servi a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus.